Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu tenho certeza que você continua orando por nós e pelo programa Jesus Te Ama. O programa Jesus Te Ama, programa da SEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus. Participe do nosso programa, manda um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programajesusteama@seadeb.com.br e você pode ligar também para a gente de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, para o 071 3503 8383. No programa de hoje nós vamos apresentar o comentário do Dr. Kleber Couto. Na sequência, a inauguração da congregação em Salbara, de uma congregação que é pastoreada pelo pastor Nilcelon, e também a inauguração e Santa Ceia na Igreja Assembleia de Deus em Castro Alves, que é pastoreada pelo pastor Leandro, e o grande congresso da Igreja Assembleia de Deus em Camaçari, Congresso de Senhores, e o mensageiro desse programa é o pastor Kleber Rodrigues. Com o comentário, Dr. Kleber Couto. Olá, meus amigos. Uma norma que está sendo bastante discutida nos meios de comunicação pelo Brasil afora é aquela que trata da proibição às palmadas, a chamada Lei da Palmada, aquela que proíbe os castigos físicos contra crianças dentro do seu ambiente familiar. É preciso que a gente entenda e discuta esse assunto em sua origem. Somos totalmente contra qualquer tipo de violência física, somos totalmente contra qualquer tipo de agressão à criança e ao adolescente. Esse assunto é um assunto superado no Brasil. Nós fazemos parte de um Estado que valoriza e dignifica a criança e o adolescente. A discussão da palmada passa por outro universo, por outro caminho. É a discussão sobre até que ponto o Estado tem poder de invadir a intimidade da família para regular a relação entre pai e filho. Não se discute aqui a agressão física. A agressão física já é objeto de crime no Brasil, já faz parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei da Palmada, segundo especialistas na matéria, teria então uma natureza mais pedagógica, educacional, e nesse sentido somos a favor. Mas também somos a favor de que seja dado ao pai e à mãe o direito de educar o seu filho de acordo com seus costumes e com seus princípios. Não se está falando aqui sobre a violência, sobre a agressão, mas sobre a educação e sobre as relações pessoais que se travam dentro do ambiente familiar. Temos que ter cuidado entre a ideia e aquilo que se coloca na lei, porque, de repente, nós estaremos produzindo uma norma que vai impedir o pai de corrigir o seu filho, de educar o seu filho com mais rigor, porque nós entendemos que a criança precisa de limites e que, às vezes, esse limite passa, sim, pela palmada. Então, precisamos discutir essa questão também pela ideia de um Estado que está se revelando no Brasil um Estado totalitário, controlador, um Estado repressivo, inclusive na esfera da intimidade da família. E isso é bastante perigoso. E isso tem que ser recebido com extrema cautela, porque é porta de entrada para outras formas de invasão dentro da esfera da intimidade do ser humano. Cuidado, bastante cuidado com essas normas que tratam o Estado como um verdadeiro Leviatã, um Estado forte, um Estado poderoso que agride o direito individual do cidadão, do ser humano, daquele que está dentro das suas prerrogativas constitucionais. Nesse sentido, precisamos estabelecer limites de atuação do Estado. É preciso que a gente entenda que o Brasil é, de fato, uma democracia. E essa democracia passa pelo respeito da individualidade e da dignidade do ser humano. Que Deus nos abençoe. Continue assistindo ao programa Jesus Te Ama. Estaremos aqui semana que vem tratando de um assunto do seu relevante interesse.
Jesus permanece salvando em todo o estado, batizando com o Espírito Santo, curando enfermidades, resolvendo problemas e, como já disse, o mais importante é que Ele vai voltar. E nós vamos deixar Salbara, vamos deixar Salvador, vamos deixar Camaçari, vamos deixar toda a Bahia e vamos morar no céu com Jesus Cristo, aleluia! E lá, meus amados irmãos, lá tudo é paz, lá tudo é alegria, lá não vai ter dor, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter traição, lá não vai ter divisão, porque lá no céu só entra crente lavado no sangue do Cordeiro que permaneceu fiel até o fim, aleluia! Então Deus continue abençoando esta igreja. Aqui os irmãos congregaram e com certeza os irmãos almejavam uma melhora desta igreja. Os pastores que passaram por aqui, por certo, é claro, desejaram, mas não foi possível. E aí também está escrito na Bíblia: para tudo tem um tempo determinado. O tempo determinado foi este. E Deus usou o pastor Leandro para, juntamente com os irmãos aqui, fazer. Então, vamos agradecer a Deus pela vida dos pastores que já passaram por aqui. Vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Leandro. Mas eu disse que daqui a 40 anos, se Jesus demorar a voltar, os irmãos vão lembrar desse dia. E que a igreja nessa cidade continue crescendo e outros templos igual a este aqui, ou mais bonito do que este, sejam inaugurados para a honra e a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderoso Deus, Pai que estás nos céus, eu te apresento agora o pão, Senhor, e te peço, meu Deus, Pai, que pelo teu poder transforma agora no corpo do teu Filho amado Jesus Cristo. Deus eterno, Deus maravilhoso, permaneça com a tua igreja, abençoando em tudo pelo poder do teu nome. Amém. Isso é meu corpo porque é para tu comas. Faça isso em memória de mim. Amém.
aqui. Parabéns à liderança da Umatec por esta grande festa. Deus continue abençoando a cada irmão que participa. Eu estava aqui observando esse grande grupo de homens cantando e eu estava pensando aqui na igreja em Camaçari, se Jesus Cristo demorar a voltar. Essa semana, a Viviane, que é a arquiteta, a esposa do Osiel, estava me mostrando o projeto, o rascunho do projeto, não sei se a gente chama rascunho, ou seja, anteprojeto, né? O anteprojeto é da construção do novo templo aqui. Eu já estou com ele aí, ela deixou parte comigo aí, no gabinete. E hoje aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui talvez 10% dos crentes da Assembleia de Deus aqui em Camaçari. O projeto do templo vai caber em torno hoje de 30% dos crentes que nós temos em Camaçari, 30% a 40%, porque vai ser em torno de 4 vezes o que nós temos aqui hoje. E só a galeria, ela vai atender em torno de 700 pessoas. Imagine uma grande festa aqui, com esses grupos cantando lá na galeria, né? De frente aqui para a gente. Mas uma maravilha. Então, continue orando, continue participando, porque em breve a Viviane vai estar concluindo esse projeto. É claro, temos que passar pela prefeitura, pegar o alvará. Não é muito fácil, já tínhamos a ideia de começar a construção agora, no meio do ano, mas não vai ser possível. Eu espero em Deus que o mais tardar no início do ano a gente consiga começar essa construção, porque também tem que atender ainda algumas congregações. Capítulo de número 4 de São Mateus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Diga comigo, depois teve fome. Mais uma vez, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão que tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transportou ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A igreja diga amém. Amém. Vamos ao que interessa. Precisamente nesse capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 11, a Bíblia vai nos relatar, nos falar acerca da tentação de Jesus. É bem verdade que as senhoras e os senhores conhecem de cor e salteado esse episódio bíblico e tem-se ciência de tudo aquilo que Jesus vivenciou precisamente nessa oportunidade. É muito interessante ressaltar, precisamente a partir do verso 1, que Jesus foi conduzido. O texto sagrado nos diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Quando passamos a observar o Evangelho de Lucas, precisamente no capítulo de número 4, quando o texto sagrado também nos relata esse mesmo episódio, nós perceberemos que Lucas começa a narrativa dizendo-nos: e Jesus, cheio do
Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Que fique bem claro que há uma proposta acerca dessa passagem de Jesus pelo deserto, pois o texto sagrado nos diz que ele está sendo conduzido para ser tentado. E é muito interessante também observar, e eu queria que você já começasse a redobrar a sua atenção, acerca do comportamento, da atitude de Jesus mediante a este cenário. Porque a questão, o problema, não é um cenário de adversidade. Não são os desertos da nossa vida. O que me faz pensar é precisamente acerca de quem está direcionando, de quem está conduzindo, de quem está traçando os meus passos. Percebam que Jesus está sendo guiado, ele está sendo levado. Jesus está sendo agora tentado, segundo o texto sagrado, pelo próprio diabo. E a Bíblia diz que tendo jejuar, observe bem, quando ele pisa neste deserto, ele pisa debaixo de um propósito. Jesus, ele entende que deserto não é parque de diversão. Jesus entende que deserto não é palco de coluna de férias. Jesus entende que deserto é cenário de batalha, é cenário de guerra, é cenário de luta. E ninguém entra na guerra com o seu vaso vazio. Ninguém entra na guerra de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então percebam que nós vamos conhecer a natureza humana de Jesus. E ele vai se sujeitar a um propósito determinado de 40 dias. E não pensem, senhoras e senhores, que ele jejuou 40 dias porque ele era Jesus. Nós temos outros homens na Bíblia que fizeram propósitos semelhantes. Eu queria que você entendesse que em Lucas capítulo de número 4, a Bíblia diz que ele não comeu coisa alguma. Então percebam que o jejum de Jesus não é um jejum parcial, como nós fazemos na atualidade. Durante 40 dias eu não vou tomar Coca-Cola. Durante 40 dias eu não vou comer carne vermelha. Durante 40 dias eu vou me abster disso ou daquilo outro. Então Jesus está 40 dias sem comer coisa alguma. Eu queria que você dimensionasse isso aqui. Por quê? Ele pisa no deserto no primeiro dia e o seu propósito é esse: jejum e oração. Ele vai para o segundo dia e ele continua o mesmo crente de jejum e de oração. Quando ele chega no 10º dia, para você dimensionar melhor, ele continua o mesmo crente de jejum e oração. Então imagine que ele está passando pelo 10º dia e ele vai continuar firme debaixo da proposta da consagração. E ele chega ao 20º dia e ele é o mesmo crente, irmão. Ele continua jejuando, ele continua orando. Imagine comigo nesse espaço de 40 dias, quando Jesus chegou no 20º, se ele desse uma parada para fazer uma introspecção, para analisar os seus últimos dias, para avaliar o seu comportamento mediante a esse cenário desértico. Se Jesus olhasse para trás, Jesus iria se deparar com 20 dias de constância, 20 dias em que Jesus está determinado, 20 dias em que ele está debaixo do mesmo propósito. Eu estou dizendo às senhoras e aos senhores que se Jesus desse uma olhadinha para trás, para analisar o que eu fiz ontem, o que eu fiz semana passada, o que eu fiz nos últimos 7 dias, o que eu fiz nos últimos 10 dias, o que eu fiz nos últimos 20 dias, eu jejuei e eu orei, e eu gostei desse negócio, e eu vou continuar a minha consagração. Ele chega ao 30º dia, e ele está jejuando e está orando. Quando ele chega ao 40º dia, ele continua o mesmo crente, irmão, 40 dias de jejum e de oração. Imagine comigo Jesus dando mais uma olhadinha para trás e analisando o que ele fez nos últimos dias. E ele chega à conclusão, senhores obreiros, que nos últimos 40 dias ele jejuou e ele orou. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome. E eu pedi para que vocês repetissem essa expressão que conclui o versículo 1. Significa dizer às senhoras e os senhores que Jesus
está debilitado. Deus continue abençoando o pastor Nilcelon e a igreja aí em Salbara. Deus continue abençoando também o pastor Leandro e a igreja aí em Castro Alves. Deus tenha abençoado essas igrejas. E uma alegria muito grande estar pastoreando a Igreja Assembleia de Deus em Camaçari. Parabéns aos senhores por esta grande festa. E mais uma vez pedindo a você que continue orando e contribuindo com a construção do Centro de Cultura Cristã da Bahia, fazendo a sua contribuição, depositando na conta da SEADEB, no Bradesco, agência 3553, dígito 0, a conta corrente é 50784, dígito 9. Faça a sua contribuição e Deus vai continuar também te abençoando. Vamos orar? Poderoso Deus, Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Deus, por mais esse programa. Te agradeço, Senhor, pela vida dos teus servos e das tuas servas que estão sempre nos assistindo. Também, Deus eterno, te apresento aqueles que não assistem esse programa por algumas dificuldades. Pai Celestial, e te peço que continue abençoando a todos, permaneça salvando, permaneça libertando, permaneça curando os enfermos, ó Deus eterno, e permaneça ajudando a todos nós a permanecermos fiéis a Ti para irmos morar no céu contigo. Assim, meu Pai, continue conosco. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final do programa. Deus continue te abençoando e até o próximo programa, se Deus nos permitir.